Pode tudo, comportamento e alimento. Aqui vamos falar de emagrecimento, saúde, estilo de vida, estética, evidências científicas e, claro, compartilhar com vocês nossas opiniões sobre tudo e um pouco mais. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo com o nosso Pode Tudo Comportamento e Alimento. E hoje, nesse episódio, eu trouxe uma pessoa tão especial, e a gente vai tratar de temas extremamente importantes. Estou aqui com a comunidade científica presente, uma pessoa extremamente inteligente que eu admiro. Já vou contar quem que é, já vou apresentar ela. Esse episódio, ele é um episódio que vai trazer informações extremamente úteis para o nosso dia a dia, aliado aí com informações que a gente tem muitas vezes dificuldade de entender. Então eu trouxe essa pessoa para tratar disso com vocês, e vocês vão amar ela com toda certeza. É a minha prof de mestrado, gente, olha a honra. Tudo bem, Aedra? Tudo bem, prof? Tudo bem, Gi, tudo bem. Ai, muito bom ter você aqui, seja bem-vinda. A gente já estava batendo um papo, tomamos um cafezinho, não é mesmo? Já comemos, tá todo mundo com o panduinzinho bem cheinho. Bem calminhos agora. Todo mundo relaxado, né? Aí agora, eu vou pegar minha cola e vou fazer uma apresentação, porque, senhoras e senhores, presta atenção nesse currículo, porque isso aqui, gente, olha, vou ter que ler, tá? Depois ela vai contar um pouquinho, mas eu vou ler para vocês. Então, temos aqui hoje a professora Aedra Carla Búfalo Kawasaki. Falei direitinho? Certinho. Bonitinho. Bem certinho. Que é mamãe da Giulia, de 12 anos, do Lucas, de 8 anos, isso, né? E o esposo, inclusive meu paciente... Abraço, Júnior. Isso, né? Exatamente. Olha só. Ela é natural de Londrina, mas cresceu, né? A vida passou ali, boa parte da vida em Alvorada do Sul. É norte do Paraná. Norte do Paraná. Isso. Biomédica, formada pela UEL, 2005, né? Iniciou o mestrado na UFPR em 2006. E passou 6 anos na Unipar. Se eu estiver falando alguma coisa aqui errada, você me conta. UniOeste iniciou em 2014. Isso. UniOeste, né? Estamos lá agora. E o doutorado foi em 2017, isso? Que você iniciou e finalizou. Pelo amor de Deus, né, gente? Olha essa pessoa, isso aqui, meu Deus. Eu fico pensando, né? Não é fácil, né? Uma trajetória tão linda assim, a gente tem que ler para não esquecer de nada. Eu não esqueci nada? Não esqueceu. E o amor pela docência que a gente vê, né, prof? Eu fiquei encantada, né? Já vou... Gente, eu preciso falar, porque... De verdade, eu fiquei encantada com o mestrado, porque a primeira aula que eu fui fazer, né, aula especial, foi com você. Então, eu tive esta sorte de ter uma pessoa tão incrível ministrando aulas, e aí que eu falei, não, eu preciso fazer esse negócio, porque a gente tem uma certa dificuldade, né? Eu também fiquei anos longe da cadeira de sala de aula, e aí a gente tem medo, né? E aí a gente chega lá e tem um professor tão incrível, uma super acolhedora, e a gente se sentiu em casa já, tanto que agora, né, aluna regular, né? Então, muito feliz em receber você aqui, trazer um pouquinho, né, de tanto conhecimento que você passa pra gente lá na sala de aula e coisas que a gente comenta que são muito relevantes no nosso dia a dia. Mas antes de a gente chegar lá naquele assunto, eu queria falar com você um pouquinho sobre a tua história, sobre como começou esse amor pela docência, pela pesquisa, que eu sei que você é apaixonada pelo que você faz, porque para fazer tão lindamente você gosta muito. Se você puder nos contar, fique à vontade. Com certeza. Bom, primeiramente, né, Gi, obrigada pelo convite. Inúmeros convites, na verdade. Sim, eu dei uma insistida, gente. Ela de insistiu, leve, tipo, muito. Quase fui buscar ela, prof, vamos. Mas enfim, cá estou, né? Bom, Gi, eu acho que assim, você fez a pergunta em que momento ou quando que iniciou o meu amor pela docência. Eu acho que eu nasci amando a docência. Porque se eu me lembrar
da minha infância, eu me lembro muito de eu brincar de escolinha. Uhum. Eu sempre como a professora, meus caderninhos eram os meus alunos, enfim. Então, eu sempre tive essa afinidade, sabe, pela docência. Já sabia lá de Eu acho pequenininha. que sim, eu acho que sim. Que A legal. minha mãe também, né, é professora. Ai, a mãe é prof. A minha Ai, mãe que sim, né? tudo. E depois a minha sogra também. Olha Então eu falo só. assim que são várias professoras e tem outros membros da família também. Que bacana. Mas enfim, então eu sempre tive. E aí, com o passar do tempo também, fui despertando a vontade de ser também uma pesquisadora, né? Curiosidades, enfim. E aí, quando eu pensei numa graduação, eu queria algo que fosse voltado para a docência e para a pesquisa, né? E aí eu tive a sorte de ter, então, perto da minha casa, ali na UEL, né, em Londrina, um curso que é o curso de biomedicina, que tem essa característica, né, ser voltado à docência e à pesquisa, né, um curso de 4 anos. E fiz a minha graduação toda ali na UEL, né, e logo depois, quando eu terminei, pensando já na docência, eu sabia que eu tinha que fazer um mestrado, né, que era necessário que a gente, né, tivesse essa especialização. Foi quando, então, eu fui procurar aonde eu faria esse mestrado, né. E aí, foi procurando e você vai olhando o nome de um professor, o nome de outro professor, as áreas de pesquisa. E aí eu me encantei por uma área de pesquisa em toxicologia reprodutiva, né, do professor Paulo Dalcenter, da Universidade Federal do Paraná. E aí, em 2007, eu fiz a prova e ingressei. E aí eu tive também, né, a possibilidade de fazer esse mestrado de forma integral, com bolsa. Então, eu tive uma dedicação exclusiva, né, esses 2 anos de mestrado. E a gente estava até comentando que é difícil, né? Então, quando a gente tem casa, trabalho, mestrado, eu sei que é difícil. Sim. Mas eu tive essa oportunidade. Que legal. Né? Na época, não era casada, não tinha filhos ainda, né? Então, eu falei, bom, vamos se dedicar a isso. Então, eu fiquei 2 anos em Curitiba, fazendo o meu mestrado. Me apaixonei ainda mais pela pesquisa, pela área, né, de toxicologia reprodutiva. E aí, quando eu terminei, é meio desesperador, eu falo isso sempre para os alunos, né? Tanto na graduação quanto no mestrado, a gente se desespera um pouco, porque a gente pensa, o que eu vou fazer agora? E agora? Né? Eu tenho aí um mestrado, pra que lado que eu vou? O que eu vou fazer, né? Onde eu vou mandar meu currículo, enfim. E aí eu tive, então, a oportunidade de vir trabalhar aqui em Beltrão, né? Não conhecia a região, isso até é um fato curioso, porque quando eu morei em Curitiba, esses 2 anos, eu estudei e morei com pessoas da nossa região aqui. Olha só, você viu? Uma das meninas que moravam comigo era de Salgado Filho, a outra de Salto do Lontra, e estudei com uma de Pato Branco. Olha só. E elas sempre comentavam da região. O universo já tava te Eu acho falando, que sim. viu? Essa galera aqui. Eu acho. E assim, e aí quando eu contei pra elas que eu estava vindo pra Beltrão, elas disseram, não acredito. Eu falei, sim, eu vou fazer, né, vamos lá conhecer a universidade. E aí, então, eu conhecia no máximo até Cascavel, né, que era o nosso, assim, algumas vezes que eu fiz vestibular ali, então eu não conhecia realmente a região aqui sudoeste, né. E aí, um certo dia, então, vamos para Beltrão, conhecer a universidade, né, a Unipar, fazer a prova, enfim. E aí, quem me trouxe foi meu pai, né, meu grande inspirador, ele e minha mãe, meu pai, meu companheiro de viagens, assim, né, eterna, né, um parceiro, um apoiador, enfim. E ele me trouxe, viemos nós dois, eu fiz a prova, enfim, e aí eu ia trabalhar em docência, né, em sala de aula. E aí eu recebi um convite na época para coordenar o curso de biomedicina. Então, assim, nossa, que legal. Caiu tudo, né, no colo. Que legal. Muito, assim, com muito pânico no início, porque nunca tinha, né, trabalhar. Exato, uma responsabilidade muito grande. Mas por 6 anos, né, não foram todos os anos de coordenação, né, foram 3, 4 anos de coordenação, e todos eles de docência ali dentro da instituição. Mas ali eu, assim, aprendi muito, né, aprendi tanto na parte administrativa quanto na parte de docência.
E fiz amizades, assim, que eu falo que eu tenho vínculos hoje profissional e pessoal até hoje, né? Então, eu aprendi muito. Participei de projetos, enfim, a gente vai, né, amadurecendo profissionalmente. Uhum. Foi quando, em 2012, saiu, então, o concurso da UniOeste, né? Que daí o curso de medicina veio pra cá. E aí, eu fiz o concurso, né? E cá estou, desde 2014. Estou na UniOeste, então, né? Trabalhando com os cursos da área da saúde, né? Comecei com a medicina, atualmente medicina e nutrição. E, a partir de 2021, ingressei, então, no mestrado, né? Então, por isso que a disciplina que você fez, né? Sim. Foi a primeira que eu ministrei também. Sim, eu tava debutando, até eu comentei, acho que com vocês no Achei dia. o máximo, né? Sim, então pra mim também foi uma experiência e assim, E adorei. parecia, gente, eu vou falar pra vocês, que fazia zilhões de anos que ela dava aula pra mestrado, né? Ela tava muito... Mas depois que ela contou, olha, gente... Mas foi muito tranquilo, assim, porque pra nós foi incrível, porque tem que ter, né, uma conexão ali com as pessoas, né? Ter esse jeito. Eu acho que a docência, ela é muito... eu acho que a palavra certa é a química, né? Que você tem com a sala de aula, com essa interação com os alunos. E não é uma coisa fácil. A gente vê que tem gente que até quer, mas não tem, né? E você tem isso, sabe? Gi, assim, eu comento isso muito com os alunos. Eu não sei, quando eu entro em sala, eu amo o que eu faço. É como virar uma chavinha, assim, né? Eu esqueço de tudo que tá acontecendo ali fora. Até brinco com eles, eu falo, a gente só não esquece do telefone, porque tem as crianças que às vezes, né? Sim, normal. Enfim, a gente brinca, né, com o filho, a gente sempre tem que estar atento. Mas Tá assim, ligado, verdade. eu me sinto muito à vontade em sala de aula, sabe? Com os meus alunos. Enfim, não sei, eu acho que é algo... Por isso que eu falei, eu acho que... Era pra ser. Eu acho que desde pequena eu me vi fazendo... né, na docência, então... E que bom, né? E é isso, né? A gente falou, até no último episódio, a gente falou sobre isso de... Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente nem percebe, né? O tempo passar, é gostoso. Porque eu acredito que a vida de um professor, isso deve ser óbvio que eu vou falar, mas você leva muito pra casa, né? Sim. E as pessoas que estão com você também, né? Entendem o teu processo e você dá conta de tudo, mas você nunca está trabalhando só em sala de aula. Não. Você está sempre respondendo, né? Você é orientadora também, você tem, né, do mestrado, então você tem muita coisa, eu sei que você é envolvida em vários projetos, então não é só ali, né? Então eu costumo dizer assim, tem que amar, a sala né? de aula né, prof? Tem que amar. É o fruto daquilo que você estudou, pesquisou para apresentar para os alunos. Então, isso vai muito além daquela Daquele hora, momento, daquele né? momento E tá ali. sempre tendo coisas novas, né? Exato. Você tá sempre buscando. É uma coisa que nunca para, É constante. Né? Constante, Então, eu sempre falo assim, que eu não sei, eu não me vejo fora da sala de aula, né? Dá trabalho? Dá, claro que dá, né? Montar as aulas e preparar tudo que a gente tem, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, eu sou bem metódica em estudar, em querer aprender. Então, Legal. eu não sei, eu acho que eu sempre me vi Já faz parte de você. Exato, eu gosto muito. Eu gosto dessa interação da sala de aula, né? Dessa troca eu sempre falo, uma troca de experiências. Sim, né? E você conhece muita gente, né? Tanto que quando você bateu o olho em mim na primeira aula, você falou, eu te conheço. As nossas filhas já brincaram juntas, quando elas eram pequenininhas. Pequenininhas, exatamente. Meu Deus, é verdade! Porque, né, e assim, você tem uma memória muito boa, né? Mas eu acredito que aonde você vá, deve ter um aluno, prof! Sim. Prof! Sim. Prof! Sim, tem, porque assim, turmas. Foram muitos cursos, por exemplo, na Unipar eu trabalhei com vários cursos, né? Então a gente trabalhou com estética, nutrição, enfermagem, farmácia, educação física, biologia. Então foram muitos cursos, né? Deus. E todos os anos, uma turma nova. Uma vez prof, sempre prof, né? Exato. Então eu sempre falo que hoje eu vejo... Tipo, pra galera que te vê. E assim, eu vejo hoje alunos, né, pessoas que foram meus alunos no serviço,
ou até mesmo na docência, né? Começa a encontrar. Começa a encontrar pessoas, né, que acabam retornando. Que então, legal. Isso é gostoso. Não, que né? bacana, Eu falo, por isso que eu falo, esse show de bola. amadurecimento profissional, né? Sim. Ele vai acontecendo e é muito gostoso quando a gente vê aquele aluno que passou por nós Evoluindo. lá nos primeiros anos, porque eu trabalho sempre com o segundo ano. Depois ele lá na frente formado, eu falo, é muito gostoso de vê-los atuando, Aí você né, pega, com comprometimento. Você pega aquele artigo publicado e vê lá, né? O nomezinho. A tua cria, você fala, meu Deus, Exato. que orgulho. É muito gostoso, Legal, né, Pro? Então, assim, isso faz parte, eu falo pra eles, a gente vai trilhando um caminho. Sim. A gente vai trilhando o nosso caminho profissional e pessoal, né? E nesse caminho a gente tem altos, a gente tem baixos, né? Nem tudo são flores, mas a gente sempre tem que ir buscando, né? Que é aquela história que eu te contei do e-mail. Sim. Né? Ai, por favor. Que quando eu fui fazer o mestrado, né? Eu comentei do professor, ele não me conhecia, então eu encaminhei um e-mail para ele na época. Sem esperança de Sem resposta. esperanças. Porque assim, ele deve receber muitos e-mails. Sim, né? A gente fica, né? Vou e tentar, eu pensei, mas... E ele me respondeu no dia seguinte, me convidando para conhecer o laboratório. E eu fui lá, assim, sem conhecer nada, ninguém, né? Bem assim. Sim. Enfim, cheguei lá e disse, olha, que estou, né? E aí? Não, vem aqui, vamos assistir uma defesa. Então, eu acho que a gente tem que ir buscando, né? Nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente quer, né? Mas a gente não pode desistir. No próprio doutorado mesmo, a primeira prova que eu fiz, eu não passei. Eu sempre falo para os alunos, difícil, eu passei na teórica, mas não passei na segunda fase, tudo bem. Vamos né? lá, vamos tentar Talvez de não novo. era o momento certo, Sim. e depois aconteceu de dar certo, depois, né? Então, porque a vida da gente, ela vai mudando, né? Então, são fases, né? Às vezes a gente também não tá muito bem, e aí, mesmo querendo muito aquilo, parece, como você disse, não era aquele o momento certo. Exatamente, né? Mas eu tive, assim, eu tive persistir. algo que, do qual eu tenho, assim, eu falo que é uma dos pilares para que a gente consiga tudo isso, porque eu sempre tive muito incentivo, né? Eu tive incentivo... Uma rede de apoio eu sempre incrível. tive incentivo por parte dos meus pais, né? E toda a família, enfim. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram muito a buscar, a conquistar aquilo que eu... E sempre me deram um suporte, mesmo naqueles momentos, assim, que parecia que... né? Eu tenho um fato bem interessante. Desistir, às vezes. No final de semana que eu tinha que trabalhar no mestrado, no sábado e domingo eu ia passar fazendo experimentos. E olha que situação. O meu pai e minha mãe foram para Curitiba e ficaram sentadinhos num banco esperando eu fazer todo o meu experimento no fim de semana para me fazer companhia. Amados. Entende? Não, isso então, assim, isso é apoio, né? E depois, já no que legal. doutorado eu já tinha a Júlia, eu já tinha o Lucas, Tudo né? diferente também, né? Também, assim, né? São a minha maior riqueza, né? Sim. Mas eu só também consegui fazer o doutorado, porque também foi em Londrina, então é longe, né? Enfim, eu ficava a semana inteira, algumas semanas fora. Sim. Então, eu também só consegui, por quê? Porque eu tinha o apoio deles lá e eu tinha o apoio do meu marido aqui, do Júnior, né? Sim. Do Juninho. Sim. Então, assim, se não fosse por eles, pelas crianças, eu também não teria conseguido. Então, eu tenho esse pilar, assim, de apoio. Então, eu acho que eu sou privilegiada nesse sentido, sabe? De ter tido o apoio de todos eles. Pessoas, né? Dos meus irmãos, enfim, de todo... mão pra você. Exatamente, do meu sogro, da minha sogra. Enfim, todo mundo que participou desse processo, né? Então, por isso que eu falo pra eles, nem tudo são flores. Sim. A gente tem os momentos em que a gente se desespera, em que a gente, meu Deus, o que eu faço agora, né? Mas a gente tem que acreditar que a gente tem que persistir, tem que continuar, né? Sim. Então, para quem tá começando, a dica é paciência. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter Né? calma. Tanto que quando eu fiz a minha primeira prova de mestrado ali, né? Eu falei, eu vou tentar, mas eu já fui meio assim, né? Preparada, porque se eu não passar, eu também entendo. Não fica tranquila, vai fazer de novo depois. E aí eu falo que eu tive a sorte também, né? Porque tanto tempo sem estudar, né? Tipo, é um mundo diferente. O estudo o que a gente estuda do consultório, dia a dia, é diferente, né? Então, e eu falo que até as minhas amigas da área de saúde, pessoas que se formaram comigo, colegas, né? Que a gente tem contato, eu falo, viu? Faz.
vai atrás, porque eu tinha até um certo assim, não, isso não é pra mim, porque eu não dou aula, não. Mas agora, né, com o curso, sim, acaba sendo aula online, né? Mas não achava que não ia. Eu tô perdidamente apaixonada pelo mestrado. Achei assim que falei, meu, por que eu não fiz antes? Então são coisas que a gente tem que trazer, né? Que você acaba tendo contato diário com estudos, com pesquisas, então, mesmo que tinha, não era assim dessa forma. E aí você acaba se obrigando a estudar o todo, né, ali. Não é só aquilo que você vê todo dia. Então, eu achei que foi muito importante. E a gente acaba, né, mesmo como se fosse um todo, mas como que todas as partes são importantes, Tudo né? é importante. Exatamente. E ainda mais a nossa área, né? Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu queria trazer isso aqui para o pessoal, totalmente sobre a matéria que você ministrou, né? Que são os desreguladores endócrinos. E quando eu vi o nome lá da matéria, e aí tinha algumas matérias ofertadas lá, eu falei, esse negócio aqui, eu quero saber o que é esse negócio aqui. Vamos lá. E dei uma olhada lá, eu falei, parece complicado, parece uma coisa meio nova. E aí você até comentou que é uma coisa que é até, podemos dizer, recente, né? Os estudos dessa... tem tantos anos aí, você vai contar para nós. Mas me chamou muito a atenção o impacto que os desreguladores endócrinos têm na vida das pessoas. E tem muita gente que não faz ideia do que se trata. Então, eu queria que você contasse pra gente o que é um desregulador endócrino, pra gente associar aí ao nosso dia a dia e trazer algumas dicas, né, pro pessoal de como a gente pode minimizar o impacto. Então, quando eu comentei com você que lá no mestrado eu acabei indo para essa área de toxicologia reprodutiva, né? Então, e aí, com o passar do tempo, eu fui observando, essa área sempre me chamou atenção, e aí eu me deparei, então, alguns anos atrás, né, com as pesquisas envolvendo esses componentes que a gente chama de desreguladores endócrinos, né? Então, para a gente entender, é como se você pensasse assim, no nosso corpo, nós temos diversas substâncias que são liberadas e grande parte delas são hormônios, né? E esses hormônios, eles têm várias formas de atuar, né, no nosso organismo, promovendo efeitos variados, porque nós temos um grande número de hormônios que nós produzimos, né? E esses hormônios, eles são produzidos, a gente pode pensar em fases da vida diferentes, né? Então, alguns prevalecem em determinadas fases, outros, né, em outros momentos, enfim. E aí, esses desreguladores a gente pode entender como qualquer substância presente no ambiente, né, que promova uma desregulação desse hormônio. E essa desregulação, ela pode ser provocada por uma redução da quantidade desse hormônio, por um aumento, por uma ação dele, a forma como ele age no nosso corpo através de receptores, enfim, dos próprios mecanismos pelos quais ele atua, né? Então, a gente tem um rol muito grande de substâncias que podem ser classificadas como desreguladores endócrinos, né? Eu até me lembro que naquela aula, a gente falando, e aí a gente deu um foco maior ali aos desreguladores reprodutivos, Sim, né? sim. Que é uma área que eu venho, né, aperfeiçoando e estudando cada dia mais, né? Sim. Porque a gente tem, como eu falei, como a gente tem muitos hormônios, a gente tem vários tipos de desreguladores, então não tem como a gente Cada um abranger, mexendo, né? Enfim. É muita coisa. Então, eu acabei indo para essa área dos chamados desreguladores endócrinos reprodutivos. Mas a gente tem que pensar assim, onde eles estão? Né? Então, quem são eles? Eles são qualquer componentes que promovam esse desequilíbrio hormonal, tá? E um fato interessante dos desreguladores endócrinos é que, assim, sempre que a gente pensa em um desequilíbrio, uma desregulação, a gente pensa em quantidades de um determinado componente ou de uma substância que o nosso corpo tem contato e que você já vê esse desequilíbrio de cara, né? Você já vê aquela alteração. Isso. Os desreguladores endócrinos, eles têm uma característica porque eles podem, né, estar agindo no nosso corpo, no nosso organismo, em quantidades, em concentrações que são muito pequenas,
tá? Só que é uma ação constante. Essa é uma característica interessante de alguns componentes que são os desreguladores, né? Então, não é aquela substância que você vai entrar em contato com ela de uma forma Intensa. intensa. Eu vou beber esse copo aqui de Não. uma substância que potencialmente seja tóxica e aí é uma grande quantidade. Não. São pequenas quantidades a gente tá falando de concentrações muito baixas pequenas. que talvez, no nosso ver, não signifiquem nada, mas que estão ali promovendo algum tipo de mudança. Exatamente. Então, isso vai sendo de uma forma constante, né? Algumas, talvez, por terem características lipossolúveis e podem começar a se acumular, enfim. Então, é muito difícil de falar de desreguladores, eu acho que isso eu comentei também lá com vocês. Sim. Porque a gente tem uma classe, não é uma única classe química, né? Não é um único... Não, a gente tem muitos componentes, cada um tem uma estrutura química diferente, né? E é muito difícil de você estudar um desregulador. Por quê? Porque como que você vai avaliar essa constância, entende? Né? Esse contato diário por muitos anos para você dizer que ele é um desregulador ou não. Precisa um acompanhamento ali de uma população, né? A longo prazo. Muitos experimentos. Então, se você vai para a literatura, você vai encontrar N artigos falando sobre esses desreguladores. Sim. E, assim, alguns trazem informações. Olha, esse componente, ele é um possível desregulador. Não tem como afirmar. Grande parte. Por quê? Porque a gente precisa, né, comprovar. Então, assim, alguns a gente sabe que são desreguladores, né? Outros, existe um potencial efeito desregulador que você precisa avaliar, né? Até para que você possa dizer, ele vai realmente provocar. Então, essa é uma característica desses desreguladores. Concentrações pequenas, constantes, que vão aos poucos, né, promovendo alterações hormonais que vão repercutir, talvez, em alguns efeitos, né? Em algumas doenças aí que a gente podem ser um estímulo, digamos assim. Podem potencializar. Tem uma coisa legal, prof, que eu queria que você contasse para nós, é que o desregulador, ele se assemelha, né, ao nosso hormônio nosso, né, natural. Ele traz aí uma característica, muitas vezes, e que no processo de ligação do receptor, muitas vezes vai ter uma afinidade maior ali por ligação do que o nosso. Então, ele acaba meio que chegando e ocupando o espaço do outro. Uma coisa meio assim? Vamos lá, pra gente trazer uma forma de entendimento. Porque, assim, se eu pensar num hormônio, né? Eu comentei ele no início. Dá um exemplo. Então, a gente tem... Eles são produzidos por várias glândulas no nosso corpo, né? Então, a gente tem lá insulina, glucagon, cortisol, estrógeno, progesterona, né? Hormônio do crescimento, muitos hormônios que têm uma função, tem N funções, né? Então, função no desenvolvimento, no crescimento, em todos os eixos que a gente possa imaginar, tá? E aí, eu tenho que pensar assim, eu sempre costumo dizer, para esse hormônio ele agir no nosso corpo, é como se eu pensasse numa chave e numa fechadura. Que combina, tem que dar certo. O hormônio é a nossa chave. E nas nossas células, a gente tem as fechaduras, tá? Então, o hormônio, ele só vai agir naquela fechadura que ele consegue encaixar, certo? Então, por isso que os hormônios, eles têm o que a gente chama de local-alvo de ação, tá? Então, vamos pegar aí, de repente, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele tem muitos alvos de ação, né? Porque a gente cresce como um todo. Sim. Se eu pegar, por exemplo, um determinado hormônio, que é, por exemplo, o hormônio estrogênico, ele tem alguns alvos, né? Então, ele tem lá as mamas, o útero, entende? E a gente sabe que o estrógeno, na verdade, ele tem muito mais. Mas eu quero só para exemplificar que eu preciso, aquele hormônio, para ele agir, ele precisa ter a fechadura dele, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que pensar que uma substância que eu chamo de exógena, ou seja, que está no ambiente, para ela agir naquela fechadura, o que ela tem que possuir? Uma característica química semelhante ao nosso hormônio endógeno. Entende? Porque senão ela não vai conseguir se ligar. Então, esses componentes que a gente chama de desreguladores, eles têm uma estrutura química muito parecida e que possibilitam o encaixe na fechadura.
Entende? Então, o que vai acontecer? Quando ele agir naquela fechadura, eu posso ter uma ação que a gente chama de agonismo, ou seja, ele pode agir ali naquele receptor e promover uma ação igual ou mais, ou seja, potencializada em relação àquilo que eu estou produzindo, que é o meu hormônio endógeno, mas ele também pode agir como um antagonismo, ou seja, ele pode chegar ali, bloquear aquela fechadura e não deixar o nosso hormônio agir. Entendem? Isso. Então, são muitos mecanismos de ação. Então, existem várias situações que situações podem acontecer. E isso foi observado em estudos longos, né? Que, por isso que é uma coisa tão incrível a gente conseguir olhar isso de uma forma diferente e trazer para o hoje, né? E foi por exemplo, só para te dar um exemplo. Assim, isso, maravilhoso. Esse pediu um exemplo. Assim, antes do exemplo, só assim, por exemplo, eu também posso ter ação de desreguladores, não por ação em receptores, mas pela forma até mesmo que nós metabolizamos aquele componente exógeno. Entende? Essa metabolização pode transformá-lo num componente ativo ou pode inativá-lo. Então, ainda, por isso que eu comentei, assim, é muito vasto ainda o campo para se descobrir sobre esses componentes, entende? Está sendo super estudado. Hoje a gente tem várias linhas de pesquisa em todo o mundo que estudam esses componentes, né? Para realmente definir causa, não causa, como que gera esses efeitos, né? No que eles vão nos impactar. Então, para gerações futuras. Então, por exemplo, a gente tem... a gente poderia elencar aqui várias classes de componentes, né? Sim. Alguns com características de desreguladores, outros com potenciais de desreguladores, né? Mas eu sempre comento a questão de algumas substâncias que estão presentes, por exemplo, na constituição de plásticos. Que é uma coisa super utilizada. Exato. Né? E aí estamos são os plásticos, aqui com plásticos o tempo todo. Né? Então, a gente tem plástico tanto em utensílios de cozinha, a gente tem plásticos, por exemplo, como forma de armazenamento de produtos. Então, o plástico, ele tá... Então, assim, o que a gente vê hoje? Que existem estudos que mostram que algumas substâncias presentes no plástico, na formulação do plástico, elas têm um potencial desregulador endócrino, tá? Então, eu sempre cito 2 exemplos, né? Um deles a gente sempre vê na questão de alguns materiais que são utilizados por crianças, né? Que vocês podem ver que existe hoje, né? Uma norma em que ela tem que possuir a informação que é livre de bisfenol, né? Bisfenol A. Por quê? Porque o bisfenol A é um componente, né, desregulador endócrino, então você não pode tê-lo, principalmente em utensílios que são utilizados por crianças, então mamadeiras ou aqueles brinquedos que eles colocam na boca. Sim. Entende? Por quê? Porque é um contato, veja, é o contato que a gente estava falando. É uma norma recente, né, prof? Eu não vou me lembrar o ano. Mas não faz muito, né, que começou a ter essa... Eu digo que, assim, pensando na gente, que filho, né? E aí a gente tem muitas vezes esse costume de aquecer a mamadeira, porque tem essa questão da liberação do desregulador quando o plástico ou o produto é aquecido. E aí a gente mesmo, né? Eu minha filha até tá aqui acompanhando. Abraço pra Isa. Tá aqui, querida. Linda. Espero que ela tenha pouco bisfenol. Meu Deus. Porque assim, querendo ou não pra assustar, mas a gente aquecia as coisas nos plásticos, inclusive nas mamadeiras. Então, eu não lembro na época dela, né? Se tinha essa norma, me parece que não. Então, eu não vou me lembrar qual porque foi o ano. Porque era muito comum fazer banho-maria na mamadeira. Né? Isso é uma coisa que é legal trazer aqui, pra quem... Tem criança que às vezes até, sei lá, uma informação que nunca ouvi falar disso, ou até não achei que fosse tão relevante, mas do impacto que isso pode ter na vida da criança lá no futuro, que ainda não se tem uma certeza, mas se tem um indício de que, porque o bisfenol A já foi comprovado que é um desregulador, né? Tanto que ele tirou do... tanto é que tá fora. Mas, por exemplo, se eu vou aquecer algo no micro-ondas, por exemplo, eu não preciso levar aquele potinho de plástico. Né? Eu coloco num prato, você coloca dentro de um potinho de vidro e você aquece, entende? Porque essas mudanças de temperatura realmente, né? Você pode acabar liberando substâncias ali que podem ter esse potencial, né? Exato, porque foi retirado o bisfenol A,
né? Mas tem outros, né? Existem tem outros componentes. Outros componentes que também tem estudos mostrando o seu né? potencial. Exatamente, entendeu? Tóxico Então, ali. as pesquisas, elas vêm no que sentido? De mostrar para que sejam substituídos, né? E assim, a gente tentativa de reduzir, né? eliminar e... Por quê? Porque são, como a gente falou, são substâncias que eu tô em contato ali permanente, né? Sim. E os desreguladores a gente não vai encontrar só, de repente, nesses utensílios, como a gente tá falando, mas até mesmo nas formulações de alguns produtos, né? Entendi. De limpeza, de cosméticos, que podem Até ter esse shampoo, potencial. sabonete. Exatamente. Então, as pesquisas, elas são nesse sentido, entende? De tentar mostrar se tem potencial ou não. E se tem, a substituição, a retirada, né? Para que desde a infância a gente não tenha esse contato, né? O que puder ser minimizado. Exatamente, né? exatamente. E o desregulador, ele não traz, ele também pode estar presente no ambiente, Sim. né? E isso é bem importante da gente comentar, Gi, que assim, até você vai se lembrar, na nossa disciplina a gente trabalhou desreguladores dentro de um aspecto tanto de efeitos para o ser humano, mas também para o ambiente, sim, né? Os animais. Porque a gente também não pode esquecer, né? Sim. Que a gente também tem, né? A natureza aí, né? Que pode também estar sofrendo com a presença. Então, por exemplo, existem muitas linhas de pesquisa que são feitas com peixes, né? Porque a água, ela é um local onde nós encontramos muitas substâncias com esse potencial, né? Sim. Então, não é só para o ser humano, a gente vê em termos de ambiente, meio ambiente mesmo, né? Nossa, Esses reguladores, eles podem estar presentes ali, então, na água, né? E eu lembro, claro, de um trabalho que eu trouxe um exemplo de caramujos, né? Que eu acho que era. Nossa, foi muito legal, porque eu comecei a olhar aquele estudo e o potencial daqueles desreguladores presentes estavam afetando 3 gerações daquele animalzinho. Então, a gente vive o nosso hoje ou agora, né? Mas e o amanhã? Como é que vai ser? Né? Quantas espécies estão sendo afetadas? Então, assim, por isso que é um assunto muito legal, porque a gente bebe água todo dia, né? E a gente tá tentando fazer, com certeza tem os processos de limpeza, mas tem coisas que não tem como, né, prof? Tá ali. Exato. E não tem como fugir. Então, mas aquilo que a gente puder substituir ou eliminar, a gente tenha, né? Trazer essa consciência, né? Então, eu sempre falo assim, que não é para as pessoas se assustarem, não é essa a intenção, né? A intenção é trazer informação. Trazer informação. Então, assim, se eu posso não utilizar o plástico no micro-ondas e colocar o potinho de vidro, eu vou fazer isso, né? Isso. Por que não? Exato. Tá? Então, assim, é uma área, como eu falei no início, que eu me encanto desde quando eu comecei, acho que a graduação, eu sempre gostei dessa questão da toxicologia, enfim, e eu fui descobrindo os desreguladores, inclusive nos últimos congressos que eu participei, eu sempre tentei participar dessas discussões sobre esses componentes, essas substâncias, porque eu acho que é algo que ainda merece, assim, a gente tem que ainda ter um olhar que a gente tem muito a se descobrir sobre eles. Nossa, eu imagino que o tanto que a gente vai descobrir, né? Sim. Daqui a alguns anos, porque tudo que a prof abordou para nós, assim, chegava a brilhar o olho, né? E como você disse, tem muita coisa. Você comentou situações de substâncias, né? Que a gente tem contato muitas vezes desde a infância, como plásticos, a água, o peixe lá que a gente... Até o peixinho, né, inocente, que a gente vai para nossa mesa, que tem contaminantes, né? E aí a gente pensa, mas eu tô fazendo tudo certo. Não para assustar, mas pra gente, como é que eu vou minimizar isso? E aí, como as concentrações, elas são pequenas, é difícil até a gente dosar. Se dizer assim, tem na água. Não sei, assim, a gente às vezes até pode dosar e não encontrar valor de tão baixos que são, entende? E o legal que você trouxe sobre... a concentração, muitas vezes a menor ter um impacto maior. Eu achei incrível isso. Eu falei, gente... é verdade, a gente comentou sobre isso. A gente falou... E aí, coisas que a gente não dá tanta importância, né? Você comentou algo, prof, abrindo aqui, já que é essa parte reprodutiva, que é a área que tu super ama e atua, busca bastante, comentou algo sobre a questão da menstruação das meninas, né?
a gente trouxe até alguns estudos sobre a influência, né, dessa mudança que vem acontecendo em relação aos estímulos e existem algumas conexões do contato com os desreguladores com esse adiantamento, né, possível da primeira menstruação, desse acelerar de evolução, né, do corpo, tanto das meninas quanto dos meninos, do crescimento. Tu consegue trazer alguma coisa em relação a isso? Então assim, é bem o que você falou, Gi. A gente tem que pensar assim, Que como mudou, né? Como ele é um desregulador, é por isso que eu falei, quais são os efeitos que nós podemos observar? Então, esses trabalhos que são observacionais, que a gente vê trabalhos aí que são de anos, que acompanham um público por anos, né? 10, 15, 20 anos, em um grupo grande, né? De uma determinada população, a gente começa a observar, e isso você falou, a gente vê muito nisso no dia a dia, né? Coisa que a gente observa, as né? meninas menstruando cada vez mais cedo, Sim. né? Tendo uma puberdade precoce, né? Enfim, a gente vê, né? E então eu acho assim, não vou dizer pra você assim, a culpa é dos desreguladores, né? Não tem como a gente dizer isso. Até porque nenhum estudo ainda, né, não dá certeza, porque nós temos os fatores ambientais, né, Existem, então, assim, que acabam muitos fatores se conectando, né, ali no processo. A própria, existem trabalhos que falam até da própria alimentação. Exato, né? Exato, alimentação, o estilo de vida, exato. O ambiente, né? Mas existe aí essa busca para ser esses desreguladores, de alguma forma, eles poderiam também estar contribuindo para isso, né? Por conta dessa proximidade. Exato. Por exemplo, né? Vamos pensar assim, algo que a gente esteja consumindo ou, né, em contato, que tenha, vamos pensar assim, uma substância com potencial desregulador endócrino. E que seja, por exemplo, uma substância com características químicas muito semelhantes ao estrógeno. Né? Se eu tenho um contato desde pequena, né, com essa substância exógena que a gente fala no ambiente, mas que ela tem uma estrutura semelhante ao nosso hormônio, né? E a gente sabe, por exemplo, que as meninas começam a produzir esses hormônios na idade da puberdade, né? Exato. Certo? Em grandes quantidades, né? Ou seja, pelos ovários. Sim. Mas se eu tenho esse contato lá durante a primeira infância, nos primeiros anos de vida, de uma forma constante, será que isso, de alguma forma, pode contribuir para essa menstruação mais precoce, para essa puberdade precoce? Então, existem pesquisas... Então, existem pesquisas voltadas para isso, né? Para tentar mostrar, olha, existe, né? Só que, como eu falei, é muito difícil, porque você precisa, né? Os experimentos animais, eles nos trazem muitas informações. Confundidores também. E principalmente, como você falou, de efeitos em relação às gerações, né? A gente tem trabalhos. Mas a gente precisa visualizar isso também na população, né? Então, eu preciso de indícios. Se aquela população tem essas características de puberdade precoce, né? Uma menstruação mais... acontecendo de forma mais... com idades menores. E aí, eu tenho que vasculhar quais são os efeitos para tudo isso. Então, o que elas estão comendo, as substâncias que estão em contato, são os fatores sociais, no sentido, assim, do que estamos vendo, dos estímulos. Eu acredito que são muitos fatores envolvidos. E, às vezes, o juntar, né, de tudo. Por isso que a vida do pesquisador não é fácil, Não é fácil. E, assim, ó, é uma... Ele tem que olhar o todo. E é uma construção desse saber. Mas precisa, né? Precisa então, ter, né? Então, a gente tem aquele grupo que trabalha com aquela substância, naquela situação, aquele outro que pesquisa isso. E a gente vai juntando tudo isso para começar a verificar qual é essa potencialidade, né? E aí mostrar, olha, não, vamos reduzir, vamos retirar. Isso realmente tá promovendo algum efeito, né? Então, acho que por isso que eu me encanto tanto. Sim, é encantador, porque a gente sabe que vamos olhar... vamos pensar, olhar de fora, né? Olhar para o que está acontecendo no mundo, né? Então, quando a gente começa a olhar, a gente fala, faz sentido, né? Faz sentido. E aí você olha assim,
tem muita coisa mostrando esse caminho, né, esse impacto das substâncias. E aí a gente começa a pensar, né, prof, tá, mas aí eu vou ter que viver num casulo, né, vou ter que voltar para a Era das Cavernas. Não, né, não é isso. Não é isso. Mas o que a gente pensa hoje, né, a ideia de trazer você aqui hoje com essa informação importante sobre os desreguladores é essa. Olhar o quanto a gente está expondo, né? Muitas vezes se expondo ou expondo as nossas crianças. Muitas vezes uma coisa inocente, que às vezes até alguém da nossa casa, né? Ah, vai lá, esquenta o potinho, toda vez já pega do freezer, já esquenta. E aquele plástico, é aquele plástico mais molinho. A garrafinha de água, né? Aquela que a gente está utilizando, deixando no carro, deixando aquecer ali. E ela tá liberando essas substâncias. Então, o quanto a gente está se expondo muitas vezes com coisas do piloto automático, do dia a dia, que podem estar afetando esses mecanismos. A gente viu vários estudos mostrando que pode ter um efeito potencializador para diabetes tipo 2. Sim, tem os fatores, né? Mas, então, quanta coisa que às vezes a gente também tem que dá para melhorar. Exatamente. Né? Então, as nossas atitudes vão... E acaba que se torna-se algo que é normal. Eu vou tirar dali, vou porque esquentar senão no o que prato. vai ser, né? Né? Então, a gente... Nosso futuro. Exato. E a gente tem né? que... E a gente precisa, porque nós vamos ter aí gerações chegando, Exato. né? Os nossos filhos, e os nossos netos. Nós vamos passar e as gerações vão chegando. E a gente precisa mostrar, né, a partir dessas pesquisas, se existe esse efeito, né? Sim. Então, eu acho que pequenas atitudes, talvez, que a gente mude no dia a dia, a gente pode ir reduzindo esse contato, reduzindo essa contaminação, né? A gente talvez não possa eliminar por completo, mas se a gente reduzir, já é um caminho, né? Já é um passo que nós estamos dando. Nossa, então, é aquilo que eu sempre comentava com vocês. A gente não vai, né? Entrar em pânico. Não é isso. Mas eu acho que a gente pode, né? Alterar ali algumas atitudes da gente que vão melhorar essa questão desse contato, sabe? Sim. E então, mas é assim, ainda temos muito a descobrir, né? Muito. Eu acho ainda... Obrigada à comunidade científica, né? Que busca vocês, né? Os pesquisadores, que buscam entender isso, porque a gente precisa de pessoas que busquem isso para a gente ter a informação, né? E aí a gente começar a aprender a, né, manejar, se proteger. Não existe hoje uma forma de fugir desse impacto, né? O mundo, ele tá plastificado, ele tá... eu acho que a tendência é piorar, né, prof? A gente não... Com essa correria do dia a dia, a gente não tem como fugir da embalagem. Cada dia tá mais corrido, mais difícil. A gente também vê pela alimentação esses impasses do dia a dia, né? Do tentar comer comida de verdade, do tentar minimizar. Mas vai acontecer. Mas eu tenho informação que não é legal aquecer um plástico. Não é legal... Então, muito bacana. Inclusive, me veio na memória um momento em que a gente falou sobre as estações de água, onde são feitas, né, os processos de limpeza, e aquele, chama lodo, né, aquele barro que sobra, ele é reutilizado na agricultura, né, então, me corrijam os agricultores se eu estiver errada, mas eu lembro que a gente estudou isso, e a gente viu também estudos mostrando o tanto de desreguladores que tinha nesse lodo. E é uma prática muito comum. E não dá para fugir, não tem? É muito legal fazer isso, essa reutilização, então, tá, mas tem. E lá no solo, qual é o impacto? Qual é o impacto? Então, achei muito bacana que são coisas que não passam pela nossa cabeça. Exatamente. Né? A gente só pega a água aqui, bonitinha, tá? Tem todo um processo, E aí, mesmo assim, com toda essa tentativa, né, de organizar isso, a gente ainda vai ter um impacto. Então, da nossa parte, o que a gente pode fazer, né? Com certeza. Eu acho que é incrível, então, também me deixa assim, com o olhinho brilhando, tanto que tudo que você mandou lá, inclusive, a gente tá sempre pesquisando, buscando, porque são coisas muito interessantes e mexem muito na nutrição, né? Sim. São coisas que caminham juntas aí, porque afetar esse sistema faz com que as pessoas tenham, muitas vezes, dificuldade metabólica e muitas questões relacionadas aí a problemas de saúde que afetam a qualidade de vida. Então, a gente precisa estar por dentro disso para orientar, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, com certeza. O intuito mesmo era trazer essa informação aí.
Prof, tudo bem a gente deixar depois os links de alguns estudos? Sim, eu passo. Né? Sim, com certeza. Pra galera dar uma olhada, Quem quer conhecer essa questão do bisfenol, que é bem legal. Tem gente que eu comento que às vezes fala, nem, sabe? Nunca dei muita importância. Mas o meu potinho pode aquecer. Na verdade, é bom cuidar todos os potinhos, mas a gente tem, eu posso disponibilizar alguns muito links. Legal. Então, acho bacana. E agora, mudando um pouco de assunto, queria trazer uma informação. Uma informação, vamos aliviar um pouco esse negócio dos potinhos. Aí a galera já tá tirando todos os potinhos dentro aqueles, colocando os vidros no lugar, né? Porque tem que ter um vidrinho, aquecendo o vidro. Por enquanto tá tudo bem, né? Queria trazer, me contaram, assim, um passarinho me contou que você já fez cover da Xuxa. É isso mesmo? Gente, olha a informação que eu tenho. Não fiz cover. Esta ruiva, ela já foi Xuxa, já foi loira Xuxa. Essa ruiva já era loira, né? Essa ruiva não fui sempre ruiva, né? Gente, eu achei incrível. Me conta isso, agora você vai ter que contar, não vai ter jeito. Né? Então, esse passarinho que te contou, né? Ele contou pra você aí que eu fui na Xuxa, né? Não, cara, você conhece? Conta pra gente essa Xuxa. Eu falo que são coisas, né, da vida. Eu era muito fã. Na verdade, né, gente, eu tenho os meus alguns anos, né? E assim, eu cresci ouvindo Xuxa, né? Também sou Xuxa, né? Também sou da turma da Xuxa. E aí eu me lembro de um dia que a minha mãe vai ter uma excursão pro Rio de Janeiro. E nós vamos. Que idade? 9 anos. Ai, arrasou. Eu acho que 8, 9 anos eu tinha. E tá mais do que isso. Tem assim muito tem claro. na minha memória. Gente, que incrível. E aí fomos pro Rio de Janeiro nessa excursão. E um dos passeios era, então, ir ao programa da Xuxa, né? Então, a galera da excursão, a gente lembra que nós fomos separados. E aí um grupo ficou para uma gravação, nós ficamos para outra. E aí, nessa gravação, eu conheci a Xuxa pessoalmente, né? Fui lá, abracei, dei presente, tirei até foto. Na mobilete. Subi na mobilete, que ia ser sorteada, né, gente? Mobilete, gente, né? Pra vocês verem como faz tempo, né? Não foi ontem, eu né? achei o máximo, já tô louca pra ir lá no YouTube procurar. Então, se você achar no YouTube, você me avisa, porque eu também já procurei e não consegui achar. Não consegui achar. Poxa vida, gente, então, eu tenho até a fita, ela tem né? O VHS. VHS, cara, mas precisa, né? Não, gente, incrível demais. Mas foi muito, assim, mas eu falo, é uma memória, né, afetiva. Que lindo. Muito legal da infância, né? Eu acho que é um pouco dessa questão da docência que a gente estava falando no início, de gostar de falar. Teve um momento que eu gostei de cantar. Super, tu já né? Apresentadora que era em casa e cantora. E daí eu era... Roupa da Xuxa, discos da Xuxa. Lá em casa, assim, a gente vivia Xuxa, né? Coitado dos meus pais. Todo mundo via Xuxa. Todo mundo via Xuxa. Meus irmãos, coitados, viam Xuxa o dia inteiro, né? Por minha culpa. Tudo bem. E aí, eu me lembro que, nossa, teve uma apresentação uma vez, vai a Edra lá imitar a Xuxa, né? Que eu era bem loirinha. Teve até... Sardinhas, eu tinha sardinhas, assim, igual a minha filha Como tem. É que é? Venda de ingressos. A gente fez show em casa. Gente, ela fez show. A gente fez show em casa, eu e as amigas. Tinha duas tinha os acompanhantes. Que era... imitou a Angélica, imitou a Mara Maravilha. Teve um show, então. Teve um show. Exclusivo. Nunca visto. Xuxa, Mara e Angélica. Mara Maravilha. Cover, Gente, olha isso. Como é que elas nunca fizeram? Eu acho que não, né? Nunca vi as três juntas. Não, e aí a gente fazia. Vocês então, inovaram. Assim, inovamos, era gostoso, era infância, né? Era muito bom, assim, muito gostoso. Então, eu sempre falo que a gente fez umas dessas quando eram... legal! Quando eu era mais nova, eu sempre fazia, né? Sempre fazia. Gente, ela tem essa... né? né? Ela nasceu para os holofotes, né? Não. Eu não gosto. Prof, mas os microfones e as câmeras me intimidam. A gente fica, né? A gente fica um pouco... Eu sempre falo aqui, nunca é fácil, né? Mas... pessoas como você, a gente precisa... Não, o mundo tem que conhecer, né? E eu acho que esse primeiro momento, né, da gente se conectar aqui com a galera e trazer essa informação, ele é só um
primeiro momento. Eu já quero estender o convite para a gente talvez estar trazendo alguma coisa mais, né, voltada para, se o pessoal que nos acompanha tiver dúvidas sobre isso, a gente pode vir para responder perguntas ou trazer um assunto específico que tem curiosidade sobre os desreguladores. Sabemos o quanto isso é importante, o quanto trazer, a gente conversou sobre isso, né? A gente tem uma certa dificuldade hoje de entregar o tanto de informação. E trazer para as pessoas a importância que é saber o básico. Não precisa a gente saber tudo isso, né? Partes mais... Mas saber essa parte, opa, isso pode ter... E a gente, às vezes, tem dificuldade para entregar, né? Você vê como é pouco falado sobre isso então, nas redes sociais? Isso, assim, algo que eu acho bem importante, Gi, porque, assim, a pesquisa, ela é feita, ela é realizada. Claro, a gente tem os artigos, né? Que são os artigos científicos que nos trazem esses resultados, essas informações, mas eu acho que um dos principais pontos da pesquisa é levar a comunidade, né? É levar a população a informação, né? Então, assim, a gente publica, né? Para mostrar os resultados, mostrar como o trabalho foi feito, dentro, né, da estatística, enfim, né, todos os parâmetros que nós temos que demonstrar, mas eu acho que um dos focos principais é esse, né? E que a comunidade, que a população saiba aquilo que está sendo estudado, trazer, né? E que se de alguma forma nós podemos modificar as nossas atitudes para melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida, que a gente possa fazer, né? Então, assim, eu acho que dá, sim, pra gente fazer, de repente, outros momentos em que a gente possa trazer algo, talvez um artigo em específico, né, para discutir, alguns sites que tragam essas informações sobre atitudes, né, que possam ser, né, dia a dia minimizadas. Dá sim, com certeza. A gente marca aí. Ai, gente, momentos. Ela já topou, agora já era. Já vamos deixar na agenda. Ai, já era, eu já né, falei equipe? Que o poder dela é de convencimento, viu? Ela vem assim, ó, ela vem com um bolinho, ela vem com um cafezinho. E eu agora já sei, né, o caminho. Uma conversa, e ela vai conquistando conversinha a como gente. quem não quer nada. Mas é isso aí. Gente, eu, sério, tô imensamente feliz de ter você aqui, enriquecendo tanto com algo tão importante, né? O nosso podcast. Queria agradecer de coração. Antes de finalizar, de mandar o beijo pra galera, agora que a gente falou da Xuxa, nós vamos dar um beijo pra todo mundo. Beijo, Xuxa. Tomara que ela, né? Vamos fazer hashtag chega na Xuxa. Temos aqui alguém, né, que já foi muito fã. Acho que a gente sempre né? Eu era Sandy Júnior, né? Perdidamente apaixonada. Gente, era cantar Sandy Júnior dia e noite. Minha mãe, coitada, né? Eu acho muito legal. E é legal, e o gosto deles até hoje, entende? Não tive essa experiência de conhecer pessoalmente, mas são coisas que marcam, né? Sim. Então, antes de mandar o beijo para toda a galera, né? Para o teu pessoal, comunidade científica, eu queria te pedir se tem alguma coisa que você leva para ti, assim, para tua vida, que você fala para você mesma, que você tem para ti uma palavra que te dá força, que define algo para ti, para você deixar aqui para nós e trazer aí algo bacana aí para ajudar também quem tá começando nesse mundo aí da docência, já com toda essa tua experiência. Assim, a gente é uma construção, né? Como eu comentei no início. Eu vivo comentando que eu tento me construir a cada dia, né? Coisas que, às vezes, eu pensava, eu já mudei de opinião, enfim, a gente vai aprendendo, a gente vai trocando experiências. Eu falo que cada turma que eu vou dar aula, cada ano, cada pesquisador diferente que eu conheço, cada grupo de estudos que a gente faz é um aprendizado, né? Mas eu acho que em todos os caminhos que eu passei, que a gente ainda vai passar, em todas as conquistas profissionais e pessoais que eu tive e tenho e vou ter, né, que com certeza virão. Com certeza. Eu sempre penso em uma palavra,
né? Mas seriam várias, né? Mas tem uma, assim, que me chama muita atenção e vem me chamando muita atenção há alguns anos, né? Que é a palavra gratidão. Essa palavra, para mim, ela tem um peso muito forte, sabe? Porque apesar de a gente ter baixos e altos, momentos bons, momentos mais difíceis, né? Para mim, a palavra gratidão é uma palavra que ela tem, assim, um poder de me fazer... Não, respira fundo e continue, né? Gratidão pelo que eu tenho, gratidão pelo que eu conquistei, gratidão pelo meu dia, gratidão por tudo. Eu acho que sempre que eu tô, assim, um pouquinho mais fragilizada, eu digo, não, mas eu agradeço. De qualquer forma, eu agradeço. E, né, e vamos, que a gente vai passar e outras coisas virão. Então, eu acho, assim, que é uma palavra que vem me norteando já há algum tempo, né? Em especial, alguns poucos anos aí, desde que alguns acontecimentos vieram. Então, eu acho que, né, acontecimentos esses que foi a morte do meu pai, né? Então, eu acho, assim, que já antes dele morrer, já antes dele falecer, eu já era muito grata a muitas coisas, mas tê-lo me fez pensar que essa palavra tem, assim, um peso ainda maior, né? Então, eu acho que hoje é o que me move, sabe? Então, sempre que eu tô assim, eu faço, não, mas é gratidão, vamos lá. E aí vai, né? Mas tem outras, né, que a gente... Sim, mas incrível e muito forte, de um peso absurdo, né? Sim. E já aproveitamos, então, para homenageá-lo, né? Sim. Já que ele, com certeza, está te vendo, sim, né? Ele, em primeira mão, antes de ir pro ar, ele já tá te vendo. E torcendo muito por ti, eu vi que você citou várias vezes, né? A sua família, então, essa conexão. E a gente, acho lindo, é uma palavra que eu amo também. Sim. E a gente tem que ser grato, né? Porque a gente só tá onde a gente tá porque a gente, né, tem gratidão e lembra diariamente das coisas que a gente tem de bom, né? Exato. Hoje eu penso assim, nossa, né? Tenho os meus 2 filhos, eu tenho meu marido, tenho minha família, tenho minha profissão. Eu tenho que ser muito grata muito perfeito, né? A tudo isso, às né? vezes a gente só... E tem pessoas que vivem nessa de, nunca tá bom, nunca tá... E a gente tem que comemorar tudo que a gente tem, né? Então, lindo, perfeito. E correr atrás de outras conquistas. A gente vai correndo. A ideia é que nem você sempre diz, né, prof? Desde a primeira aula você fala, o não a gente já tem. Vamos correr atrás do sim. Acho incrível também. É muito importante. Então, muito obrigada, prof. Não sei se você tem alguém que você gostaria de mandar um abraço, aproveitar. O programa da Xuxa agora, né? Queria mandar um beijo. Não. Eu só queria te agradecer, Gi, pelo convite, pela confiança, né? Por todo o carinho, né, que você demonstra comigo. Confiar, né, Meu Deus, eu que sou grata. Nessa entrevista, né? Meu Deus. Desafiadora, né? Ela sabe, gente, os bastidores, ela sabe o quanto isso foi desafiador. Todo um preparo todo um preparo, mas enfim, você agradecer. Nasceu pra isso, ninguém vai saber. Agradecer, né, a toda a equipe aqui e dizer que qualquer dúvida, né, podem me chamar, eu estou à disposição, a gente tá ali na UniOeste, né, o mestrado também tá aí. Exatamente. Enfim, acho que agradecer a todos, um beijão para todo mundo, né? Enfim. Arrasou, ela é demais. Eu vou finalizar, então, agradecendo você, né? Incrível, falando da UniOeste, de todos os professores incríveis que estão... a equipe. Meu Deus, lá são demais, né? Sim. Você acaba fazendo amizade, acaba sendo acolhido e, assim, a gente não tem ideia do que é esse ambiente, né? Até estar lá. Então, acaba sendo muito cativante mesmo. Estão todos convidados, né, a conhecerem, participarem, quem tem muito medo, né? Que tá pensando em ingressar, eu tive também, e que vá conhecer, vá conversar com o prof, são todos muito acolhedores. A gente pensa, eu também fiquei nessa, mas com quem que eu vou falar? Meu Deus, todos, não teve nenhum que não foi extremamente querido, acolhedor, né? Tranquilizou, porque a gente tem muito medo. Então, agradecer a todo mundo lá da UniOeste. Sim, com certeza. E agradecer aos nossos patrocinadores. Nós temos patrocinadores, principalmente ao pessoal do Grupo Visual, que sem eles não estaríamos aqui, não é mesmo? A equipe Nara, Geise, que não pôde se fazer presente hoje. Abraço, Geise.
Isabela Balbinotti, que hoje é minha cinegrafista particular, estava fazendo aqui umas imagens pra gente. É minha filha linda do coração. E também pessoal da Academia da Face, Instituto Balbinotti, Vida Ativa Suplementos, Max Fit, todos os nossos colaboradores queridos. E hoje era isso. Esperamos o nosso próximo podcast com essa linda, perfeita, inteligentíssima que eu admiro. Vai ter um próximo, ela já confirmou. Então, até lá, meus amores. Um ótimo dia para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.